Boa noite. Estamos ao vivo no Instagram. Vamos entrando, galera. E aí, tudo bem com vocês? Vocês me veem e me escutam bem? A live de hoje é muito importante, tá, gente? Vocês me veem e me escutam bem, pessoal? Tudo dominado? Falem comigo aí pra ver como é que tá o lag. Tudo certo? Massa, vamos lá. De onde é que vocês são, gente? Se apresentem aí. Todo mundo estudando para magistratura aqui ou tem gente de outras carreiras? Falem comigo, falem comigo. Sumaré, São Paulo, tem gente do MPF aqui. Vamos lá ver se a gente aciona aqui o YouTube. Não estou conseguindo de novo. Gente, pessoal do YouTube que tá me escutando, vamos todo mundo pro Instagram. Vai ser lá pelo Instagram, beleza? YouTube é assim, dá certo uma live, a outra não dá. Vamos lá, tem gente aqui, interior de São Paulo, magistratura, MPF, Sumaré, Natal, eita, muita gente, vários cantos, gente, Parnaíba, Magis de MPE. Show de bola, gente, já entrou bastante gente, vamos começar, tá bom? Bastante assunto para falar hoje. A gente vai falar hoje na live de como sair da estagnação em concursos de magistratura. Ao final da nossa live, a gente vai falar do nosso curso regular para a magistratura, que vai iniciar as inscrições amanhã, 6 da manhã, para quem quer pegar o preço promocional, tá bem? Mas antes disso, a gente tem muito conteúdo, tá bom? Falando em conteúdo e já dizendo, quem aqui chegou pelo nosso e-book Dicas de Magistratura? Quem foi que chegou por aqui por esse e-book? A gente tem um e-book rolando. Se você não tem, você pode pedir lá no Método ADN. São várias dicas que a gente dá, dicas simples para o concurso de magistratura. A gente vai falar de outras aqui, tá? Mas já é uma boa partida para vocês essas dicas que eu sei que aqui tem muita gente dos mais diversos níveis, tá bom? Tem gente que está começando a estudar para magistratura agora. Tem gente que já estuda há certo tempo e está estagnada. Tem gente que está pertinho de passar. Então isso daqui, essa live vai servir para todos vocês, tá bom? Olha, a LK Carenzi recebeu pelo e-mail. Exatamente. Quem estava inscrito, quem estava pré-inscrito no nosso curso recebeu. E aquele livro já dá boas dicas para você iniciar. Vamos lá, gente. O que é que eu percebi ao longo desses 7 anos orientando estudos para concurso público? Quem não me conhece, eu sou procurador da República desde 2015. Fui aprovado em mais de 10 concursos e tomei posse em 4. Né? Eu fui técnico do MPU, técnico do TRT, primeiramente, 2 anos como técnico do TRT, técnico do MPU mais 2 anos, oficial de Justiça Federal e depois me tornei membro do Ministério Público Federal e também fui nomeado como procurador do Estado da Bahia. E desde então, desde que eu fui nomeado do MPF, eu passei a orientar estudos e percebo que há inúmeras maneiras de você ser aprovado. Inúmeras, vocês devem ter visto um monte já, um monte de maneiras. Sendo que há inúmeras coisas em comum entre as aprovações. E foi a partir disso que eu bolei esse jeito de estudar que trata também da estagnação. Muita gente vem procurar a gente, principalmente com problemas de organização, mas depois de um tempo desenvolve uma organização, melhora a pontuação e estagnam. Então serve para vocês também, tá bom? E como é que a gente sanava esse problema da estagnação? É isso que a gente vai falar aqui.
E eu vou começar falando de uma experiência própria minha, tá? Todas as etapas que vocês passaram, pessoal, eu passei na minha. Sendo que eu era meio teimoso no sentido de duvidar rapidamente das coisas. Principalmente dicas mirabolantes que passavam pra mim. Então eu passava a dica, testava, se não dava certo eu desistia logo dela. Então eu fui muito na base do erro e acerto. Erro e acerto, erro e acerto. E quando eu estava estudando, quando eu passei para oficial de justiça, eu passei... Aliás, foi para oficial de justiça. Quando eu passei para oficial de justiça, eu estava já estudando para procuradorias há um certo tempo. E teve 3 provas seguidas que eu fiquei por uma questão, tá? Qual é o digamos, o roteiro de qualquer concurseiro? Provavelmente foi o seu, tá? Você começa a estudar. Naturalmente, no início do estudo, se você tiver consistência, você consegue melhorar, tá? Às vezes a pessoa começa a estudar, estuda de qualquer jeito. O começo do estudo, tá? Você fez a faculdade, carreiras jurídicas, né? Fez a faculdade, começou a estudar para concurso e melhora rapidamente. Na primeira prova, sei lá, você faz 40 questões, se você fizer simulados, né? Na segunda, você já faz 50. Aí você, caraca, meu Deus, que maravilhoso esse cursinho que eu estou, que maravilhoso esse coach que eu estou, que maravilhoso esse método que eu achei na internet. Gente, qualquer coisa que você aplicar no começo do seu estudo, se você fizer simulados com um período razoável de diferença, você vai conseguir melhorar. Porque você saiu do nada ou perto do nada para alguma coisa, tá? Isso não significa que aquele curso, aquele coach, aquele cronograma, qualquer que seja, está melhorando a sua, digamos, o seu desempenho, tá bem? Qualquer coisa que você pegar vai servir ali no início. Você tem que verificar se aquilo ali tem consistência, tá bem? Então, quando a gente começa a estudar, tem muito isso. A gente cresce rapidamente, poxa, eu consegui desenvolver uma rotina legal, estou crescendo. E aí chega o momento da estagnação. Nesse concurso de procuradoria que eu fiquei a uma questão em 3 seguidos, eu achei que tinha estagnado um período antes. Estava ficando a 10, 12 questões. Vocês só escutam falar das aprovações, né? Mas todos os aprovados foram reprovados muitas vezes. Todos os aprovados que você conhece foram reprovados muitas vezes. Agora, a diferença, provavelmente, claro que tem inúmeros fatores, mas a diferença é como eles encararam as reprovações, tá bem? Eu tinha uma ideia de encarar sempre de forma padrão. Seja se eu fizesse uma pontuação muito boa, porque eu não sabia como ia ser o corte, seja se eu fizesse uma pontuação ruim, seja se fosse mediana, era sempre padrão. É uma coisa que a gente até vai falar mais tarde. Quanto à correção, essa questão da estagnação tem muito a ver como você lida no pós-prova. Não é nem no anterior à prova, tá? A estagnação tem muito a ver com o pós-prova, que muita gente joga no lixo e você tem que aproveitar muito bem. A gente vai passar dicas para vocês para aproveitarem. Muita gente acha que a estagnação é o tanto de coisa que ela faz antes da prova, mas não. Ela deriva muito do que você faz depois, tá bem? E eu vou explicar isso já já. Então, nessas 3 provas seguidas que eu fiquei a um ponto, eu não vou mentir que na última eu pensei, bicho, não deve ser para mim isso daqui. Quem nunca, né? Porque na primeira prova a um ponto, a gente pensa assim, não, tô no caminho, fiquei a um ponto. Na segunda prova a um ponto, aí você, caraca, meu irmão, pelo amor de Deus, um ponto só de novo, 2 vezes, não, a terceira a gente vai. Aí a terceira a um ponto de novo é muito cruel, né? E isso daí afeta sua motivação. Então, na época afetou, não vou mentir. Passei alguns dias assim, mas aí fui conversar com um amigo que já tinha sido aprovado. Ele falou, Adalberto, aconteceu mesmo comigo. Aconteceu com 2 provas. Isso daí é normal. Calha de ser uma coincidência infeliz. Mas é só isso. Tem que ser só isso. Apenas uma
coincidência. Na outra prova eu passei bem, na outra eu passei entre os 10 primeiros no objetivo, tá bem? Então, ele dizia, significa que você está no caminho, mas às vezes esse caminho tem alguns percalços que você precisa driblar, tá bem? Então, se você se identificou com alguma dessas situações, fique tranquilo, fique tranquila, você vai aprender o que a gente vai falar hoje, vai entender o porquê você está e como você pode sair. E ao final a gente vai falar do curso que também vai te ajudar nesse aspecto. Tá bem? Gente, estagnação, tá? Primeiramente, não é dizer... a gente pergunta, quem é que está estagnado? Aí todo mundo, eu estou estagnado, tal. A primeira coisa que você tem que identificar é se você está estagnado mesmo. Qual é o critério que você vai utilizar para saber se está estagnado? Qual é, gente? O critério que você vai utilizar para saber se está estagnado é do número absoluto de pontos. Eu vou perguntar um negócio para vocês. Faz sentido eu dizer, caraca, estagnei nos 60 pontos. Não passo mais disso. Estou estagnado. Nunca consegui chegar nos 70 pontos. Nunca consegui. Estagnei nos 60. Essa frase faz sentido no âmbito de concursos públicos, pessoal? Essa frase faz sentido? Eu estagnei nos 60 pontos? Não faz sentido. Por quê, gente? Porque você tem que ver o corte. É uma coisa muito simples, sendo que é engraçado isso que eu falo. Eu sempre bato nessa tecla, ó. Tem que ver o corte, tem que ver o corte. Aí sempre a galera vem fazer a pergunta e diz, professor, eu tô nos 60 pontos, não passo os 60. E isso é muito contraintuitivo, porque a pessoa às vezes sai da prova e diz, caraca, que prova difícil. Eu acho que eu não vou fazer mais de 70. Mas você pode não fazer mais de 70 e passar. Um exemplo foi a prova da PGE Pará agora, que o corte estava sendo 62, tá? Eu peguei os últimos cortes das provas de magistratura aqui para passar para vocês, só para vocês terem ideia do drama. Magistratura estadual, começa no TJ São Paulo do ano passado, tá? TJ São Paulo foi 80, TJ Amapá 67. 13 pontos já de diferença entre a prova de São Paulo que foi no final do ano e o Amapá que foi em janeiro. Aí TJ Rio Grande do Sul, 81. TJ Minas, 80. Aí o pessoal... vai ser assim agora as provas, meu Deus. As provas estão muito difíceis, acima de 80. Meio corte, o Marcelo tá falando, com as anulações, né? Eu peguei esse dado aqui no olho na vaga, há um tempo, e aí era sem as anulações. Quando tem as anulações, MP Sergipe, o corte aumentou porque teve 12 anuladas. Então, quando a pessoa faz a prova, tô falando aquela sensação de que quando a pessoa faz a prova, que é, meu Deus do céu, o corte vai ser muito alto, vai ser muito alto. TJ Rio Grande do Sul, 81, TJ Minas, 80, TJ MA, 72. TJ Santa Catarina, 77. Estou falando aqui pelo olho na vaga, tá? Se tiver muito anulado, vai aumentar isso daí. Magistratura Federal, pessoal. Corte do TRF 3, 78. Corte do TRF 4, 71. Tá? Também, quando as tiver anuladas, vai crescer esse corte. Por que eu falei todos esses cortes para você? Porque para saber se você está estagnado, você tem que estar estagnado quanto à nota de corte. Por exemplo, faz sentido eu falar assim, estou estagnado porque estou sempre a 5 questões do corte. Estou estagnado porque estou sempre a 10 questões do corte. Não é uma prova, são várias provas, 2, 3 provas, você está ficando nesse período, nesse ínterim aí, né? E aí faz sentido você dizer que está estagnado. Nas demais, números absolutos não indicam estagnação, tá bem, gente? Tenham muito isso em mente, porque isso aí não serve somente para provas, serve também para simulados. E aí é onde eu digo que todo simulado que você vá fazer teria que ter de interessante um ranking. Por isso que é bom você fazer provas anteriores.
As provas anteriores têm o melhor ranking possível, que é a nota de corte. Quando você procura provas inéditas, questões inéditas, simulados inéditos, você não consegue aferir se você está evoluindo ou não. Engraçado isso, porque é muito contraintuitivo. Eu falo assim, na ADN, a gente não trabalha com questões inéditas. Pouquíssimo, tipo legislação local. Aí a gente coloca uma questão inédita ali no simulado. Mas o resto é tudo questões já elaboradas por bancas. A pessoa, Alberto, mas eu vi aqui um simulado de questões inéditas. É muito melhor, porque pode ser o que caia na prova. Gente, o simulado não é para você prever o que cai na prova. O simulado é para você identificar deficiências. O simulado, que já a gente vai falar disso também, que é um dos motivos da estagnação. Não saber identificar deficiência. Como é que você vai conseguir identificar a deficiência de uma prova que não tem nível de dificuldade? Você não sabe se aquela prova, aquelas questões inéditas, são fáceis ou difíceis. Porque você está fazendo ali sozinho. Às vezes tem um ou outro curso que disponibiliza um nível de acerto da questão ali, o que já melhora um pouquinho. Mas também não é perfeito, tá bom? Então não tem problema algum você fazer provas anteriores. Eu te garanto, se você fez a prova do TJ de São Paulo ano passado, se você for fazer a prova de novo e não tiver feito as questões recentemente, você vai fazer algo muito parecido com a sua pontuação do TJ de São Paulo ano passado. Se não fizer menos, a depender de como você vem estudando, tá bem? Então isso não quer dizer absolutamente nada, tá bom? Simulado é para você identificar a sua deficiência, tudo bem? E se ele tiver nota de corte, saber se você está evoluindo ou não, se você fizer provas anteriores, tá bem? Simulado serve para isso. Então, falado isso, identifiquei, Adalberto, estou realmente estagnado. Estou a algumas questões do corte, o que é que eu faço? Aí você tem que buscar identificou que está estagnado. Agora você tem que buscar o motivo da estagnação. Vamos ver se vocês estão bons de chute. Quais podem ser, pessoal, os motivos da estagnação? Vou mudar a pergunta. Qual você acha que é o seu motivo de estagnação na nota de corte? Qual você acha que é o seu motivo da estagnação para a nota de corte? É conhecimento mesmo? Será que é conhecimento esse motivo da estagnação, pessoal? O que é que vocês acham? Tem umas perguntas que ninguém gosta de responder, né? O Brasil Justo está falando que é método de estudo, uma possibilidade. Mas tem mais possibilidades, tá? Ninguém mais se arrisca. Organização também tem a ver com método, né? Lei seca. Lei seca tá dentro da organização do método, né? Formando a base, tudo bem. Nunca consegue finalizar todas as questões. Ótimo, é um outro motivo que tem a ver com outra causa, tá? Gente, há 4 causas possíveis, tá bem? Eu listei, pode ser até que haja outras, mas eu listei 4 que eu acho que são relevantes. A primeira é conhecimento, de fato. Pensem comigo, gente. Você fez uma prova, fez uma determinada pontuação. E aí, na outra prova, vamos supor que a outra prova seja foi dali a 3 meses. Você estudou mais tempo, estudou mais conteúdos, identificou problemas que você tinha verificado ali e você pegou e fez a mesma coisa. Ficou na mesma pontuação do corte. Há um problema aí, não há não, gente? Não há um problema de ordem lógica, não? Se eu tenho um trabalho e é como se mais ou menos, a lógica é mais ou menos a seguinte: eu tenho um trabalho, eu sou remunerado por aquilo. Aí eu trabalho mais tempo e tudo mais, mas eu ganho a mesma coisa.
Então, há um problema de ordem lógica, há um problema de método, tá? Conhecimento, quando você identifica que o seu problema é conhecimento, ou seja, você não está lembrando as coisas na prova, tudo mais, o seu problema é de método, tá? O método ele vai ter a ver com o conhecimento. Já já a gente vai falar como identificar se é esse problema de conhecimento. Muito importante, né, pessoal? Como eu vou identificar se o meu problema de estagnação é conhecimento ou alguma outra causa? A gente vai falar disso também. Segundo motivo, envolve um pouquinho de método, mas também um pouco de mentalidade, que é o quê? Cansaço ou excesso de estudo, tá? Excesso de estudo. Gente, excesso de estudo não tem relação alguma com aumento de conhecimento. Repitam comigo, excesso de estudo não tem minimamente a ver com aumento de conhecimento, tá bem? A minha mãe, a que me criou nos ditados populares, ela sempre falou, e provavelmente escutou da minha avó, que tudo demais é veneno, né, gente? Imagino que todos vocês, ou a grande maioria de vocês, tenham escutado isso. Tudo demais é veneno. O lance é que, se eu tenho uma atividade produtiva, vamos supor que eu tenho uma linha de produção de produzir canecas, tá? Eu tenho uma linha de produção de produzir canecas. Quanto mais canecas eu faço e vendo, mais dinheiro eu ganho, correto? Eu adoro analogias, gente. Tudo que eu puder utilizar analogias possível, eu vou usar, porque eu já li sobre, em termos de aprendizagem, a melhor maneira de o aluno entender são analogias. Então, se eu faço mais canecas, eu ganho mais dinheiro. Se eu estudo mais, eu faço mais questões na prova? Não necessariamente. Não necessariamente, tá bem? Eu posso morrer de estudar na véspera, posso dar um exemplo, tem inúmeros. Eu posso fazer inúmeras horas de estudo ali perto da prova, chegar na prova, ter uma crise de ansiedade, um burnout causado pelo aquele excesso de estudo e fazer muito menos questões. Como eu já falei, não vou repetir nessa live, daquela situação da menina que tinha, que era nossa aluna, que tinha feito 38 para delegada da PCPI, 2 semanas depois foi fazer PC Minas e passou na prova. Por quê? Teve uma crise de ansiedade, diminuiu o carga horária de estudo, passou. Então, o excesso de estudo ele vai te prejudicar. O cansaço ele vai te prejudicar perto da prova. Há maneiras de a gente identificar isso também. Que bom, né? Terceiro motivo. Não saber fazer prova, tá? Não saber fazer prova. Não saber fazer prova tem a ver com a pressão, não saber lidar com pressão. É diferente do quarto motivo que eu vou falar para vocês, tá? Não saber fazer prova é que você tá super bem, você não tem um excesso de estudo, você desenvolve uma reta final tranquila e tudo mais, mas quando chega ali na prova, a pressão aumenta por diversos motivos, tá, gente? A pressão aumenta porque você acha que aquela é a prova da sua vida. A pressão aumenta porque a sua família está te pressionando muito passar. Família, esposa, enfim. Aumenta a pressão porque você está se sentindo apertado financeiramente e acha que precisa passar logo. Então tudo isso aumenta pressão e isso desemboca em que você não tenha um comportamento padrão na hora de fazer a prova. Você tem que ter um comportamento padrão na hora de fazer a prova. E a gente já vai falar deles. Tanto na hora de fazer como na hora de corrigir. E o quarto motivo, muito sutil, de difícil percepção. De difícil percepção, tá, gente? Esse quarto. Porque é realmente muito sutil. É a autossabotagem. Autossabotagem. Você tem um conhecimento excelente, você tem um conhecimento muito bom e tal. Você chega na prova
E aí começa bem, tal. No meio ali não sabe o que acontece e não passa por quê? O principal motivo disso daí qual é? Vamos ver se vocês acertam. Qual é o principal motivo da a principal característica da autossabotagem? Qual é a principal característica, gente? Qual a principal característica da autossabotagem, pessoal? Qual é? Tem a característica pré-prova e tem a durante a prova. A pré-prova é achar que nunca vai passar, tá? Por mais que estude. O cara tá craque, muito conhecimento, tá bem tranquilo com relação às revisões, mas acha que nunca vai passar, é o pré-prova. Durante a prova é mudar gabarito das questões, gente. Mudar gabarito das questões. Por que isso é autossabotagem, Adalberto? Porque tem a ver diretamente com... Muito bem, Ariston. É isso mesmo, duvidar de si mesmo. Tem a ver justamente com insegurança. Você tá inseguro, você sabe pra caceta. Mas ali você chega, pera aí, meu irmão, não é isso. Não é isso. Dizer que seria muito fácil pra mim e eu não sou bom o suficiente. Então eu vou mudar. E aí muda e erra. Porque não confiou em si. Então essa é a autossabotagem. Por quê? Só depende de você. Foi você que mudou. Não foi método ruim, não foi material ruim, não foi nada ruim. Foi você que chegou lá e mudou. É a autossabotagem. Para vocês terem ideia de como é um problema sério isso, gente, eu já vi perguntas nas caixinhas assim: professor, eu passei na primeira fase e agora no estudo para a segunda fase eu não estou conseguindo estudar. Agora me diz que lógica tem uma afirmação dessa. Se o grande problema da maioria dos concurseiros é passar na primeira fase. Aí a pessoa passa na primeira fase, eu acho que era para até pro último MP da Bahia. A pessoa passa na primeira fase, aí chega para estudar para a segunda, não tô conseguindo estudar. Pô, você tinha que estar estudando mais. Porque você está muito mais perto do seu objetivo do que um monte de gente. Como é que você estuda menos, bicho? Não era cansaço, você diz, não consigo, não entra nada. Autossabotagem pura, tá bem? E a gente vai verificar como atacar cada um desses problemas, tá bom? Nessa live. Antes de falar dos motivos de como atacar, né, esses problemas, eu vou falar bem brevemente de, às vezes, provavelmente já aconteceu com você, não ocorre uma estagnação. Às vezes não ocorre uma estagnação, ocorre coisa pior. O que é pior do que a estagnação, gente? O que é pior do que a estagnação? Tá um ciclo vicioso aqui, porque o que acontece? Eu tomo muita água, atinge o meu refluxo, que eu tô falando muito, né? Aí dá o refluxo, sendo que aí eu fico com mais sede. Aí eu tomo mais água. Aí pronto, tá nessa, gente. Se eu conseguir acabar uma live, vai ser uma vitória. A Camaçari Thaís, eu imagino, né? Falou, regredir, tá bom? Regredir é pior, né, gente? Você tá estagnado, beleza, ainda dá pra manter ali, depois tentar pegar. Mas tem gente que cai. E aí é um problema mais sério. Por quê, gente? Por que cair é um problema mais sério? Porque afeta diretamente a motivação. Regredir afeta diretamente a motivação. É muito difícil manter o estudo bem se você regride. Porque você pensa ali, o básico, eu já falei isso hoje, né? Caraca, eu estudei mais 3 meses.
e eu regredi em relação ao corte. Tá tudo errado. Tá tudo errado. E aí, às vezes você mudou, tinha mudado média, aí muda de novo e tal. É uma zona, meu irmão. Então, a nota cair, ela já tem a ver, obviamente, com esses 4 fatores que eu mencionei para vocês, mas elas têm mais a ver, tipo, quando a autossabotagem é a cara da estagnação, tá, gente? A autossabotagem é a cara da estagnação. Dificilmente a pessoa cai pontuação. Ela se mantém ali porque ela fica com aquele medo de ser aprovado, um sutil medo de ser aprovado. O que tem a ver com regressão é método, tá? Porque método, o que acontece? Você tá estagnado. Aí você pensa, eu tô estagnado. Eu preciso estudar mais para passar. É o pensamento comum, né? Preciso estudar mais para passar. Aí você estuda mais. Encaixe na sua metodologia aquele estudo por mais tempo. O que acontece? Gera o excesso de estudo e cansaço, e a depender desse grau de cansaço, você diminui, você regride, tá? Então ela tem a ver com metodologia e achar também, e o pensamento de que eu tenho que estudar mais. Não precisa. Você não precisa parar a sua vida para estudar para concurso público, tá, gente? Não precisa. E é salutar que você não faça isso, porque senão vai aumentar muito a pressão. Isso daí impacta, influencia muito a fixação do seu conteúdo, tá bem? Show! Adalberto, como é que a gente faz para matar como atacar esses problemas que você mencionou? Gente, primeiro eu vou começar pelo fim, tá bem? Problemas de autossabotagem, terapia, tá? Terapia, não tem outra. Terapia, e você falar, é o seguinte, eu sei muito, mas desculpa, gente, pulei um negócio aqui. Desculpa. Como identificar se o problema é conhecimento, é cansaço, excesso de estudo, é saber fazer prova ou é autossabotagem? Como identificar qual é a causa? Simulados, tá bem? Simulados. Por quê, Adalberto? Você fala muito de simulado. Gente, eu acho simulado... Se vocês soubessem a importância do simulado, é que às vezes eu não externo tanto. Pra mim, simulado é a alma do negócio. Ele te ajuda em tudo. Por isso que a gente tem tanto simulado. A gente tem uma porrada de simulados nos nossos cursos. Uma porrada, tá? É o que mais vai te ajudar. E, Adalberto, mas como é que a gente vai relacionar o simulado a isso daí? Se você estiver fazendo simulados que tenham um nível de dificuldade, inclusive foi uma das coisas que a gente alterou no método, que agora, em vez de ser de 3 em 3 meses como era antes, é de 2 em 2 meses, os simulados do curso regular. Então, no método magistratura, que começa amanhã as inscrições, a gente vai ter 6 simulados ao longo de 12 meses, além dos simulados de concurso que tiver edital publicado. Então considere aí pelo menos uns 15, 20 simulados aí durante o curso todo, tá? E não são comentados. Eu falo mesmo, Beto, mas como assim não são comentados, galera? O simulado, o comentário dele não é mais importante. O comentário ele vai ser importante quando você estiver resolvendo questões na semana. Todo dia você não está fazendo questões? Você não está fazendo questões todo dia? Estou supondo que você está no nosso método, tá? Todos os dias, por dias úteis do ano, que eu acho que são 200 e alguma coisa, 52 vezes 6, dias úteis mais o sábado. É mais de 300 dias. Todos os dias você vai fazer questões. Essas questões é interessante que tenha o comentário. Por quê? Porque vai servir para você aumentar o seu conhecimento. Não sabe a resposta da questão, vai no comentário imediatamente, vê a resposta, aprende aquele conteúdo, passa para a próxima. Esse é o sentido das questões diárias.
O simulado não é para você ver comentário de questão. O simulado é para você identificar a deficiência se testando. Então você não vai fazer uma questão e vai querer ver o comentário logo depois. Isso não é se testar. Isso é aumentar o conhecimento. Então você vai fazer uma prova de 100 questões, 80, seja como for a sua prova, e vai se testar. Não importa o comentário. O que é que importa bem mais do que o comentário? O nível de dificuldade da questão. Se for uma questão muito difícil, por que raios você vai dar importância para ela naquele momento? Não precisa. Agora, se for uma muito fácil e você está errando, significa que há problemas na sua metodologia. Aluno ADN não erra questão boba. Não tem perigo. Por que não é? Porque eu repito com ele, em 12 meses ele vai repetir, sei lá, umas 10 vezes o Código Penal. E a questão fácil está onde? No Código Penal. No Código Civil, pelo menos uns 4 vezes ele lê o Código Civil todo. É isso, entendeu? Então, é nisso que vocês têm que pensar quando vocês pensam em simulados. Não é pegar simulado comentado com questão inédita e tudo mais. Pra mim isso é um vacilo. Mas beleza, vocês entenderam, né? Então, onde é que eu tava, hein, gente? Sim, simulados. Como identificar qual é o motivo da sua estagnação? Simulado. Se você está bem nos simulados, com nível de dificuldade, se for provas anteriores, sabendo qual foi a nota de corte, você está bem nos simulados. Deu problema mesmo. Aí eu falei lá que tinha fechado e vindo para cá. A live no YouTube deu problema. Amanhã eu vou tentar ajeitar para DMP. Mas enfim, você está bem no simulado, está melhorando. Aí chegou na prova e foi mal. Aí você, beleza, tudo bem. Talvez a prova tenha sido mais difícil. Aí você volta a fazer simulados, tá? Mês em mês, de 2 em 2 meses, vai fazer a prova. Aí tá bem nos simulados, se mantém bem, tá fazendo provas anteriores, vai bem e tudo mais. Aí chega na prova de novo mal. Não é problema de método, não é problema de conhecimento. Você está indo bem nos simulados. Então não é problema de método. Então você já restringe. O problema vai ser qual? Ou vai ser mentalidade ou vai ser excesso de estudo. Por quê? Porque o outro saber fazer prova... Peraí. O saber fazer prova, você tem que replicar. Se você está indo bem nos simulados, você tem que replicar o jeito que você faz simulado no jeito que você faz prova. O que acontece com muita gente é que não replica. O simulado faz tranquilo. Sabe, tem uma galera, eu não sei se vocês são assim, gente. Se vocês forem, mandem corações. Quem é assim, tá? Quem faz simulados, obviamente. O cara vai fazer simulado, aí ele faz super rápido. Ele faz, em 2 horas ele mata o simulado. Aí vai conferir, vai muito bem no simulado. Fez o simulado super rápido. Vai conferir, foi muito bem. Muito bem, tá benzão e tal. Beleza. Ele fez o simulado, o que é que ele devia fazer com a prova dele? Fazer a prova dele super rápido. Sendo que ele não tem a confiança. E aí ele faz a primeira leitura rapidamente. E aí vai para a segunda leitura. E aí chega o negócio da insegurança. Não, isso aqui tá muito fácil. Pô, muda o gabarito. Isso aqui não faz sentido. Achei esse negócio aqui que muda o entendimento. Pô, não faz sentido. Aí demora pra caceta. E quanto mais o tempo passa, mais ele troca. Quanto mais o tempo passa, mais ele troca os gabaritos. Por quê? Eu já expliquei isso também, não vou me alongar aqui, que tem a ver com o nosso sistema de pensamento, tá? No começo, quando você faz a prova muito rápido, tá muito mais o subconsciente. O nosso subconsciente, ele tem bem mais memória do que o consciente. O subconsciente é a memória de médio e longo prazo. É tudo que você estudou na sua vida. É esse subconsciente que guia as suas primeiras respostas na prova. As respostas que você sabe.
E depois o consciente vai tentar matar as que você não sabe. Mas se você marcou uma resposta, depois você muda, aí não dá para o subconsciente atuar, porque você mudou, tá bem? Então, você tem que replicar o jeito que você faz simulado na prova. Por isso que eu digo padrão, tem que ser padrão. Eu, por exemplo, eu fazia de um jeito, eu até já falei das provas, né, como fazer prova. Tem um post meu que a gente tá com aqueles patrocínios que muita gente já viu. E eu costumava fazer a prova entre 4 e 4 horas e meia. Eu nunca fiquei até o fim, não lembro, tá? Não lembro de prova que tenha ficado até o fim. Por quê? Na minha cabeça afetava o meu psicológico quando eu via a galera saindo e eu ainda tava lá. Afetava a mim, pode não afetar você, tá? Então eu bolava para ficar sempre entre 4 horas e 4 horas e meia ali. 4 horas se a prova tivesse muito fácil, 4 horas e meia se ela tivesse mais complexa, tá? Alberto, mas provas muito longas, 4 horas e 4 horas e meia. A diferença é que eu fazia menos leituras, tá bom? Então, depois a gente lá no curso eu tenho um vídeo que eu falo só sobre como fazer prova, tá? Como fazer prova e como corrigir depois, que é importante. É algo que tem que ser padrão, tá, gente? Sempre padrão. Então você identifica o motivo da sua estagnação fazendo os simulados e verificando se há uma incongruência entre o simulado e a prova. Isso vale para qualquer carreira, tá, gente? MP, magistratura, analista, TJ, blá, blá, qualquer coisa, tá bem? Qualquer coisa. Beleza, não é, Adalberto. Realmente o simulado eu vou bem. Aliás, se o simulado você for mal, o problema é conhecimento, é metodologia. Se o simulado você for bem, o problema é excesso de estudo ou autossabotagem, tá? Ou você não está replicando o modo de fazer prova lá na sua prova. Tudo bem? O simulado você vai bem, na prova vai mal, você não está replicando. Beleza. Como a gente vai atacar essa estagnação, gente? Como vai atacar? Imagine que seja o principal tema para a live, tá bem? Como vamos atacar a estagnação? Primeira coisa, se é conhecimento, o lance é metodologia. O que provavelmente está ocorrendo? Sabe o que ocorre? Eu aposto que um monte de gente aqui já fez isso. É assim, você vai mal numa prova, aí você identifica, eu preciso, caiu, sei lá, provas no processo penal e eu não acertei, preciso melhorar esse assunto. Aí você estuda bem provas no processo penal. Em processo civil, foi parte de petição inicial, esqueci algumas coisas e tudo mais, você estuda bem petição inicial. Sendo que você se apega a certos assuntos. E aí o que acontece? O apego a esses assuntos faz você esquecer de estudar ou não dar tempo de estudar o que mais cai, o basicão. E aí na prova seguinte você erra questões bobas, questões fáceis. Aí você até acerta algumas que você tinha estudado mais. Você acerta as questões de provas, de processo penal caíram, acerta a expedição inicial, mas aí surgiu outro assunto e você ficou fraco. Então você fica com um cobertor curto. Você puxa para se cobrir ali em cima. Descobrir os pés. Você baixa para cobrir os pés. Você descobriu a parte de cima. Então você fica com esse déficit frequente, tá bem? Como é que a gente vai atacar isso, Adalberto? Simplesmente você não tem que pensar em assuntos específicos. Não tem que pensar. Tem que pensar sempre em aumento de conhecimento. Se você tiver paciência, você lendo e relendo o que mais cai, você vai continuamente aumentar a pontuação. O que vai acontecer? Você vai chegar numa prova e vai errar algumas questões. Mas você não vai dar moral para aquele assunto em específico. Porque se você parar para estudar aquele assunto específico,
Você vai sair da sua rotina, a rotina que está sendo construída. Se você sair da sua rotina, você vai atrapalhar o que estava sendo construído pela rotina. Gente, vocês conseguem entender isso? Isso é algo muito importante, tá, pessoal? Vocês conseguem entender o motivo pelo qual vocês, se apegando a determinados assuntos, vocês acabam desconstruindo o que a rotina tinha construído? Vocês conseguem entender por que isso acontece? Mandem corações aí. Porque essa parte realmente é muito importante. Deu pra entender, né, gente? Essa lógica pouca gente obedece, porque muita gente fica focado o Júlio César Almeida chama de glamorização das questões difíceis, uma glamorização de certos temas. E aí você passa a achar que a prova é aquele tema, você não passou por causa daquilo, eu tenho que atacar aquilo. Não, você não passou por uma série de fatores que incluem aquilo. Se você estiver estudando de forma correta, aquilo ali vai ser superado naturalmente. Por isso que na nossa metodologia, os nossos cursos, a gente insiste tanto na repetição espaçada. O seu conhecimento, se você tiver paciência, vai crescer naturalmente, pessoal. Naturalmente, todo mundo fala isso. Tem gente que começa, aí para, aí depois volta e realmente vai fazer sentido o que tu estava falando. Porque você está estudando o que mais cai. E aquilo que você não tem domínio, quando você tiver com a base consolidada do que mais cai, quando você não errar ou errar pouquíssimas questões, você vai ter mais tempo para estudar aquilo que você não tem domínio. Sendo que às vezes você quer pegar aquilo que não tem domínio logo ali no começo, ou por causa de uma prova. Não é assim que se constrói um estudo consistente. Por isso que a gente mudou a sistemática das retas finais. Por isso, tá bem? Então as retas finais, você tem que ter um estudo consistente. Então você mantém o estudo regular e ao invés de mudar por 3, 4 meses, como a gente fazia antes, você vai mudar por um mês. Um mês não vai afetar tanto a rotina. Um mês não vai afetar tanto. Beleza? Show de bola. Outras possíveis... como a gente atacar as outras causas. Já falei da autossabotagem, né? Terapia, gente. Não tem como a gente ajudar. Eu não sou coach, tá? Não sou coach. Não tem como ajudar. Autossabotagem é terapia. Provavelmente traumas antigos seus que estão te impedindo de seguir adiante. Então procura lá e... Não tem método que resolva isso, não. Excesso de estudo, diminuição natural da carga horária. Por isso que também na nossa metodologia, nos nossos cursos, a gente coloca uma carga horária tranquila de ser cumprida, tranquila, tá? Se você conseguir fazer a mais, ótimo, mas a gente deixa ali o mínimo para você cumprir e se sentir bem com aquilo, que aí interfere diretamente na sua motivação. Tá bem? Interfere diretamente na sua motivação. Então, excesso de estudo você diminui, porque aí, consequentemente, vai diminuir cansaço. E quanto a saber fazer prova, é manter desenvolver um jeito de fazer prova e manter aquele jeito. Não, por exemplo, eu fazia prova de 1 a 100. Já falei que a exceção eram as provas do MPF. Mas era prova de 1 a 100 sempre. 1 a 100. Eu nunca começava pela 30. Nunca começava pela 40. Não ficava lendo questão no meio da prova para me torturar, achando que, caraca, essa questão é muito difícil. Eu vi aqui no meio da prova por acidente. Não. Via só, abria a prova, via se ela tinha um número de folhas que diziam que tinha, verificava se estava tudo escrito ali, começava a fazer. Não dava. Agora era um procedimento padrão que eu aplicava em todas as provas. Quando você começa a aplicar algo e isso vira rotina, você consegue gastar menos tempo pensando na rotina e consegue gastar menos tempo e energia e gasta mais energia no que realmente importa, que é em tentar lembrar das coisas. Imagina só, você começa a fazer prova, aí você vê que a prova de constitucional está difícil, aí você pensa assim, você faz a primeira questão, olha só isso, faz a primeira questão,
faz a segunda, faz a primeira e não sabe. Faz a segunda, não sabe. Faz a terceira, não sabe. Você pensa, rapaz, está muito difícil. Eu vou para a matéria que eu acho que tá mais fácil. Você tá gastando energia pensando algo que não vai te ajudar na sua prova e não tem nenhuma base científica. Essa porcaria fica desligando toda hora esse monitor, tem que configurar. Aí cai a iluminação. Não tem base científica para você ficar pensando assim no meio da prova. Isso vai prejudicar toda a prova. Porque aí você vai para que você acha que tá mais fácil, ela tá difícil também, tá? Aí você, não adiantou, volto. E isso tem um negócio que chama penalidade por alternância cognitiva. Você fica recarregando diversos contextos na sua cabeça e isso vai te cansando gradativamente. Aí o que é que ocorre? Aí você volta para a primeira. Aí vou fazer de um assim agora. Perdeu um tempão já pensando nessa besteira. Aí chega, aí vai pensando, nossa, difícil. Aí quando vê as duas matérias mais fáceis, estavam nas duas últimas matérias da prova. As matérias mais fáceis eram as duas últimas matérias da prova. Sendo que você chegou lá sem tempo, porque demorou muito tempo pensando besteira ali no começo, e cansado. Resultado, fumo grande, meu amigo. Fumo grande. Não soube fazer prova. É um problema sério. Então seu comportamento tem que ser padrão. Primeira leitura mata todas as fáceis. Como eu falei, a gente tem um vídeo lá no ambiente do curso sobre isso. E a gente tira as dúvidas e tudo mais. Então se liguem nisso daí, tá, gente? Feito tudo isso, falar dos motivos pelos quais a gente pode ter estagnação e como acabar com eles, como a gente atacar, vamos falar de nosso curso, tá bom, gente? Como é o nosso curso Método ADN Magistratura? No Método ADN Magistratura, eu ataco as dores do concurseiro. Quais são, a meu ver, as maiores dores do concurseiro? Eu já fui concurseiro. E hoje eu estou na função de orientar. Então, quais são as maiores dores do concurseiro? Primeira coisa, a meu ver, tá? A meu ver. Primeira coisa mais imediata, saber o que estudar. Ponto. Saber o que estudar é a primeira dor do concurseiro. Pô, o que é que eu vou estudar hoje? O que é que eu vou estudar? Vou estudar hoje constitucional, penal. Vou estudar o que dentro de constitucional, o que dentro de penal? Beleza, primeira dor. Segunda dor, planejamento. Beleza, eu sei o que eu vou estudar hoje, eu tô com uma organização, mas o que é que eu vou estudar daqui a 2 meses? O que é que eu vou estudar daqui a 2 meses? Será que eu vou revisar o que eu estou estudando hoje? Será que eu vou revisar o que eu estudei ali há uma semana? Será que eu vou fazer um simulado? Isso é planejamento, é o que muita gente falha quando sai edital e tudo mais, né? O pessoal não sabe se planejar direito, então até tem organização no material e tudo mais, mas não se planeja a médio prazo até a prova. Fumo também. Então, planejamento, organização. Organização tem a ver com revisão, outra dor muito grande, né? Revisão, quando é que eu vou fazer revisão? Qual a melhor maneira de eu fazer revisão e eu lembrar do máximo? Eu não vou conseguir lembrar de tudo. Você nunca vai conseguir lembrar de tudo, gente. Nunca. Não, quem que tá falando isso pra você tá mentindo. Tá? Nunca vai conseguir lembrar de tudo. Mas eu vou te falar uma coisa boa. Você não precisa lembrar de tudo para passar. Não precisa lembrar de tudo para passar. Tá bem? Então, isso... Olha que mágico, né? Não precisa lembrar de tudo. Então, qual é a ideia? É você continuamente aumentar. Sabendo que você vai chegar na prova e esquecer algumas coisas. Mas se você aumentar o seu conhecimento, fatalmente você vai seguir uma curva e vai ser aprovado. Tá? Essas 3 dicas de ordem prática, né? Agora eu vou dar 2 dicas de ordem mais, digamos, em termos de mentalidade. Uma coisa que o concurseiro tem muito medo é a insegurança se está fazendo correto. Será que o jeito que eu estou estudando aqui está dando certo? Será que não é mais uma invenção desse pessoal só para ganhar dinheiro? Será? Como é que eu faço para saber se isso aqui está dando certo? Então você não pode ficar inseguro, porque a insegurança traz uma série de outros problemas. Ansiedade, a desmotivação, porque, poxa, não sei se está inseguro. Então, essa é uma coisa que a gente se preocupa muito. É dizer,
tá tudo direitinho. Por quê? Porque você está crescendo nos simulados. Isso é um dado objetivo. Os simulados, você tem o nível de dificuldade de cada matéria. Tem um nível de dificuldade de cada questão. O que é que acontece? Eu poderia ser um crápula com vocês. Eu poderia ser um crápula com vocês. E fazer assim, como eu já vi gente fazendo, tá? Não falarei nomes, não me obrigue. Mas eu já vi gente fazendo da seguinte maneira. Vamos colocar um primeiro simulado muito difícil. O que é que vai acontecer? O aluno vai mal. E aí, como eu tenho acesso, eu não vou disponibilizar o nível de dificuldade para ele, mas eu tenho acesso ao nível de dificuldade. Então eu vou disponibilizar um primeiro simulado muito difícil. O segundo simulado vai ser um pouco mais fácil. Ele estudou mais um pouquinho. Mesmo se o método for uma porcaria, ele vai crescer porque estava mais fácil. O terceiro simulado ele vai melhor ainda, porque estava mais fácil. O quarto vai mais fácil. Ele vai fazer uma prova e leva uma porrada. Caraca, meu irmão, eu estava tão bem nos simulados. Simplesmente porque não foi observado o nível de dificuldade. Nos nossos simulados da ADN, todos os simulados têm nível de dificuldade e tem vídeos nossos ensinando como corrigir e identificar a deficiência. Alguém perguntou aí, não deu para falar? Professor, como identificar a deficiência? Pelos simulados, sabendo a matéria fácil que você está errando muito e a matéria difícil que você está acertando muito ou acertando mais que o normal. Você acaba se despreocupando um pouco com aquela que você está acertando muito que estava difícil e se preocupando mais, deixando mais tempo para aquela que estava mais fácil. Beleza? Isso a gente ensina também, tá? Todas essas dores, organização, planejamento, revisão, insegurança e resultado, que é o quê? Professor, você falou de tudo isso, mas o que eu mais quero é ser aprovado. E a gente aprovou. A gente aprovou não, vocês foram aprovados utilizando muita gente. Eu tenho certeza que todos vocês estão aqui já viram alguma postagem nossa, alguém falando, algum Insta. Então, quanto a isso, não tem problema. A gente já teve mais de 6.000 alunos. Eu estava contando hoje nos nossos, considerando todos os nossos cursos, né? Mentoria, intensivo e tal. E tem um número de pessoal que entrou, às vezes entrou, saiu e tal. Mais de 6.000 alunos. Então, o método ele foi aprovado pelo pessoal. Você tem algumas características que você precisa saber para cumpri-lo, ser comprometido com aquilo ali. Por exemplo, os cronogramas diários eles são com base em lei seca, resumos e questões, tá? Lei seca, doutrina resumida e questões. Aí a pessoa começa a fazer. Se a pessoa estiver muito no começo do estudo, que é para ela também, tá bem? É para ela também. Mas se ela estiver muito no começo, ela vai errar muito. E ela começa a se desesperar. Ai, meu Deus, eu tô errando muito. Mas, gente, isso faz parte da metodologia. Você errando muito no começo, isso daí tende a abreviar o seu estudo. Porque você está identificando logo no começo onde você está fraco. Imagina você acerta um monte de coisa, como tem uma galera que coloca um monte de questão boba aí, vai acertar uma coisa, vai melhorar a sua autoestima, mas fatalmente não vai te abreviar o caminho. A gente quer que você passe no tempo mais rápido possível, tá bem? Então, eu não gosto de fazer simulados, os simulados me deixam desmotivado. Outro problema, você tem que colocar na sua cabeça que o simulado serve para você identificar a deficiência e ir melhorando aos poucos. Você tem que agradecer, ainda bem que eu identifiquei logo que estava mal naquela matéria. Tá bem? Então tem algumas coisas que necessitam de paciência e comprometimento, tá? Comprometimento. Mas o que é que a gente garante? Simplesmente que você vai estar super organizado, você vai saber o que estudar todo dia, você vai saber que vai ter um momento de revisão ali no seu estudo, você vai ter um planejamento a médio e longo prazo, é um ano. O que é que a gente vai ver nos 3 primeiros meses? Formação / consolidação de base. Se você está começando agora, vai ser uma formação. Se você já estuda há certo tempo, vai ser uma consolidação de base. As 6 matérias principais. Aí você me pergunta, professor, que são constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal e processo penal. Professor, mas eu tô já no nível bom, e aí eu tô fazendo provas já. Como é que a gente faz? Para essas pessoas, a gente tem as retas finais que a gente mudou o formato para abarcar o estudo regular junto com
o seu estudo de véspera, que você vai fazer um estudo reverso, que a gente vai explicar tudo direitinho com as matérias secundárias e tudo mais. É sem problema algum, ou seja, para você que está formando a base ou consolidando, é interessante. 3 primeiros meses assim, 6 meses seguintes, você vai melhorar ainda mais nas 6 principais e vai formar base nas secundárias. O que é formar base, gente? Já falei para vocês, né? Saber de forma superficial o que mais cai de forma rápida. Então, isso é formação de base. Você, por exemplo, não vai ver coisas aprofundadas de matérias secundárias. Não vai ver. Não é o nosso objetivo. O que é que você vai ver? Nos 6 meses, no meio ali, você vai ver a consolidação da base. Vai ficar melhor ainda nas principais e vai consolidar a base nas secundárias. E nos 3 últimos meses vai ser o estudo para a segunda fase das matérias primárias. O que é que vai entrar aí, pessoal? No estudo de segunda fase das matérias primárias, nos 3 últimos meses do nosso curso Método ADN Magistratura. O que é que vai entrar? Leitura de manuais. Por quê? Porque você já vai ter consolidado base em diversas peças. São 9 meses consolidando base. E aí os manuais vão ser colocados para você melhorar ainda mais e aprofundar nas matérias básicas. Isso é timing. Se eu coloco para vocês estudar o manual nos primeiros dias, vocês vão demorar muito a ler um monte de coisa e vai ser algo muito solto. Não vai ter a base consolidada. Agora, se eu coloco para você ver nos últimos meses, isso faz sentido, porque você vai estar muito mais maduro, consequentemente você vai conseguir identificar o que você mais precisa e melhorar o seu nível também na segunda fase. Beleza? E aí, gente, tudo isso que eu falei para vocês vale para magistratura estadual e federal. Alguém perguntou do número de vagas, tá? A gente trabalha com vagas promocionais. Como é que é isso, Roberto? Simplesmente a gente estabelece um número de vagas, que vão ser 50 vagas promocionais, e aí essas vagas vão ser oferecidas a 127 por mês, tá bem? E o preço regular é 227. O que vai ocorrer se você não pegar amanhã de manhã, não acordar cedo, ou perder as vagas, mesmo acordando cedo, dá algum problema lá e tal, ou não pegar? O preço regular é 227. Então, se você quiser pegar, você vai poder pegar depois, sendo que com um preço bem mais caro. Tudo bem? Então, a gente trabalha com os lotes, tá? O primeiro 127, o segundo 177 e o preço regular 227. Se você quiser pagar 227, tudo bem, mas eu acordaria cedo para garantir esse preço mais em conta. Tudo bem, gente? É basicamente isso. Vou tirar algumas dúvidas de vocês agora. Eu vou pedir a gentileza que vocês perguntem novamente. Se vocês tiverem perguntado ao longo da live, fica mais fácil para mim do que subir todo o conteúdo, tá bem? Vamos lá. Eu já me inscrevi, precisa de novo. Não se inscreveu ainda. Você fez a pré-inscrição, tá? A inscrição vai ser amanhã, começando 6 da manhã, pessoal. Se liguem para não perder isso. Quem está pré-inscrito não garantiu inscrição. A inscrição começa amanhã, 6 da manhã, tá bem? Adalberto, todos os cursos têm o mesmo fundamento, magistratura, procuradoria de defesa, todos têm o mesmo sistema, todos têm a mesma metodologia. É uma metodologia. O que é que vai mudar? O que cai em magistratura é diferente do que cai em MP, apesar de ter uma base comum, muita coisa parecida. O que cai, que também cai em delegado, apesar de ter também diferenças. Então, por exemplo, a base de delegado, que já está aberta, tá? A base de delegado é penal, processo penal, constitucional, administrativo, legislação penal especial. Não tem civil e processo civil. Civil entra antes, processo civil nem entra, tá bem? 6 horas começa. Quais formas de pagamento? Aí eu acho que é como se fosse uma assinatura de Netflix, galera. É cartão de crédito, você pode boleto também, tá bem? Mas é todo mês debitado. Não vai comprometer o seu cartão de crédito. Tipo, você pagar 12 meses já, é mês a mês. Uma outra coisa, tá, gente, que eu particularmente me preocupo. Eu não tenho o mínimo interesse em manter gente que não quer com a gente. Então poderia ser outro e dizer que foi inclusive uma das coisas que eu bati de frente com a administração da ADN, né?
Não sou administrador da ADEM, eu sou professor da ADEM. Apesar de eu ter criado, eu não posso ser administrador. Então, eu falava, gente, eu não quero prender o aluno, não tem sentido cobrar esse valor aí. Às vezes o cara chega ali no, sei lá, segundo mês, não quero sair, eu tô apertado aqui. Tem que manter a possibilidade que ele, quando ele quiser sair, ele sair. E a gente tem a possibilidade, você pode sair o momento que você quiser. Você assina agora. Se você sair e querer voltar de novo, aí você paga o preço maior, tá bom? Cuidado. Pode pagar por boleto, acho que Pix, salvo engano, pode também, mas não tenho certeza. O canal vai ser o site, o e-mail para quem tá pré-inscrito, o e-mail, tá? E-mail para quem tá pré-inscrito, o site. A gente vai jogar o link aqui no Instagram também. Mas se eu fosse vocês, eu tentava garantir pelo e-mail, que provavelmente é o primeiro a aparecer, tá bem? Ai, gente. Vamos lá. Para identificar... com relação ao material, acho que alguém perguntou. Gente, material a gente ensina como você utilizar o seu. Se você não tiver nenhum material, a gente sugere material lá dos cadernos sistematizados. Mas isso só se você não tiver material. Se você tem o seu material, você não vai gastar mais com isso. Você vai ser ensinado a utilizar o seu material. Desculpa, desde que ele seja curto, tá? Curto, compatível e confortável. Cronogramas semanais com videoaulas toda semana sobre algum aspecto de estudo. Ou seja, vocês vão ser acompanhados praticamente por mim ali através dos vídeos. Toda semana tem um vídeo diferente, tá bem? É pela Hotmart, exatamente. Já tem acesso à primeira semana amanhã. Vocês vão entrar, tem acesso lá à primeira semana, aos vídeos de como funciona e tudo mais, explicando tudo direitinho, tá? É na Hotmart, exatamente. Jurisprudência, sim, vai entrar. O que acontece? Formação de base a gente não coloca, mas a partir do quarto mês, né, os 3 primeiros meses são formação de base, quarto mês já entra jurisprudência, tá, gente? Já entra jurisprudência. Só confirmar aqui que eu tô na dúvida se eu coloquei antes ou se foi só após o quarto mês. Deixa eu ver. Não, gente, já coloquei logo. Coloquei, porque a gente fez uma pesquisa com quem foi aprovado e tudo mais. O pessoal falou, professor, eu acho interessante colocar a jurisprudência. E a gente pegou algumas dicas dos alunos. Então, nesse caso, já entra súmula, já entra informativo desde o início. Ou seja, vocês vão repetir muito. Valor do primeiro lote, 127 um mês. É como se fosse uma assinatura de Netflix, tá bom? Não é, sei lá, é 1.200, 10 de 120 reais. Não, é 127 um mês. É isso que você vai comprometer do seu cartão. Sinopse de Juspódio, dá certo. A morte do cronograma. Eu acho que amanhã vão jogar. Eu não tenho aqui, tá? Mas o cronograma é como são os nossos. Se você já fez reta final, é super tranquilo de se entender. Durante o período de formação de base, se sair algum concurso, você vai... Eu não entendi a apelo, mas eu acho que é reta final, né? Vai ter reta finais dos concursos com uma alteração na metodologia. Não vai ser com cronogramas de 3, 4 meses, não. Os cronogramas vão abarcar só um mês e o restante do tempo você vai conciliar o estudo regular com o estudo dessa reta final. Pagamento já libera o cronograma, exatamente. Eu só vou pedir para vocês tomarem cuidado, que esse lance das vagas é sério, tá, gente? É sério. Então, se liguem para depois... Adalberto, porque se você considerar aí uma diferença de 50 reais, vocês vão pegar o primeiro lote, pegar o segundo, 50 reais em 12 meses é 600 pila. Particularmente, eu não gostaria de perder 600 reais. E não tem como a gente mudar depois que acaba o primeiro lote. Então, fiquem ligados nisso aí. Magis estadual amanhã, MP estadual quarta de manhã, tá? Mesma lógica. MP estadual na quarta, mas amanhã à noite a gente vai fazer uma live sobre MP estadual com dicas e estratégias dos mesmos modos que a gente fez para a magistratura. Quem já é aluno paga um valor maior, como faz para pegar esse valor de promocional de 127? Você pode falar com a nossa equipe, pode já contratar e depois pede a nossa equipe para cancelar, tá bem? O que você faz atualmente. Já é aluna do intensivo, vale a pena sair.
O intensivo são 6 meses, tá bem? A gente colocou um estudo de segunda fase, sendo que era uma metodologia diferente. O método ADN vão ser 12 meses. Particularmente, eu pensaria como você está em relação às provas. Se você já está passando em primeira fase, eu me manteria no intensivo. Se você ainda não está passando, está mais distante, eu iria para o método, tá bem? Você, como falaram aí, está pagando até mais barato, né? A gente não faz essa questão, é só uma questão de organização. Filtro, vários cargos. Já tiver um bom volume de questões para magistratura? Sim, vários cargos. Quantas horas diárias? Vai poder escolher entre 4 e 6 horas, tá? 4 ou 6 horas diárias você vai poder escolher e pode alterar no primeiro mês. Mais alguma pergunta, galera? Ou tudo dominado? Botem o despertador para amanhã, 6 da manhã. Cuidado para não perder o preço promocional. Claro que depois pode pegar o preço, o outro preço, não é uma diferença tão grande, mas, sei lá, quando a gente já economiza é bom, né? Tudo dominado então, né, gente? Faz TRE para fazer o MP, vai de vontade de comprar o TJ, vai lançar. Eu aconselho pegar o de MP, tá? Já que você vai fazer MPF, é um concurso específico. A gente vai lançar cronogramas para MP e MPF, são cronogramas diferentes. Assim como temos cronograma para magistratura e magistratura federal. São 2 cursos diferentes. É como se fosse 2 em 1, tá bem? Pode mudar a carga horária, tá? Depois do primeiro mês não tem mais como mudar cronograma. Não entendi. Não, você pode sair a hora que você quiser. Só que você não gostou. Segundo mês você não gostou, você pode sair. Você terá pago só 2 meses, tá? Por e-mail para quem está inscrito. Os 12 meses englobam a segunda fase. Exatamente, no final do período. Do 10º ao 12º mês, engloba indicação de estudos para a segunda fase e como você continuar posteriormente, né? Como comprar, vai ter link no Instagram, vai ter link no Instagram também, tá bem? Tem o intensivo 6 meses, o médio 12 meses, magistratura. Não, o intensivo não tem mais não, tá? A gente não tem mais intensivo não. Quem já tava, continuou, mas ele vai ser descontinuado, o intensivo. O método ADN vai ficar vigorando, tá bom? É isso, galera. Espero que vocês tenham aprendido tudo. Obviamente vou estar à disposição para dúvidas. Método ADN, o Instagram do método também está lá à disposição para dúvidas. E aí, vocês podem tirar lá. Como pergunta esse cronograma, só tem como mudar no primeiro... Ah, sim. Rapaz, é interessante porque não é legal você ficar trocando de cronograma em cronograma, entendeu? Porque toda hora que você troca de cronograma, você fatalmente vai regredir um pouco. Por isso que a gente fala no primeiro mês. Mas em circunstâncias excepcionais, a pessoa pode trocar depois. Eu só não recomendo. Tá bom? Show de bola, gente. Um abraço, hein? Até amanhã no ambiente do curso. Valeu, tchau, tchau.